Ué, mas não foi Alexandre o Grande, o maior conquistador de todos os tempos? Não foi, não. O maior conquistador foi o Gengis Khan. Todo mundo sabe. Calma aí, pessoal. Eu sei que o Alexandre foi invicto em suas batalhas, mas o Gengis Khan conquistou o maior território. Gengis Khan era extremamente implacável. Ou a cidade se rendia ou era devastada. Morro de medo dele. Não consegui resistir. Vocês estavam com medo desse tal de Gengis Khan? Tal de Gengis Khan? Isadora, você não tem ideia do que ele era capaz de fazer para conquistar um território. Ele reuniu todas as tribos, de todos os mongóis ele era o cara. Era muito amado e temido, de sua ira ninguém escapava. Gengis Khan, pelo mundo afora galopava. Gengis Khan, conquistava tudo aquilo que encontrava. Pelo mundo afora galopava, conquistava tudo aquilo que encontrava. Oh, yeah! Gengis Khan conquistava tudo aquilo que encontrava. Bu, Ai, Rex, que susto! tá com medo do Gengis Khan? Ai, claro que não. Só não vi você chegar. Eu estou impressionada com o Império Mongol. É impressionante mesmo como a extensão do Império Mongol, que nos séculos 13 e 14 foi o maior império de terras contíguas da história, chegou a ocupar 33 milhões de quilômetros quadrados, 16% do território mundial, o equivalente a 3 vezes o tamanho do Brasil. Nossa, era um império gigantesco. Mas por que eles começaram a conquistar tudo que encontravam pela frente? O povo mongol era nômade e criava cabras e ovelhas. Estavam sempre se deslocando à procura de novos pastos para os seus rebanhos. Os mongóis foram forçados a expandir seu território devido a problemas climáticos. As tribos lutavam muito entre si, até que Gengis Khan unificou as tribos para lançar a mais extraordinária expansão militar da história, criando assim o Império Mongol. O cara era brabo mesmo. Show. Atena! Isadora! Você deve saber tudo sobre o maior conquistador de todos os tempos. Você está falando do Temujin. Atena? Você não sabia que o maior conquistador foi Gengis Khan? Rex! Temujin era o seu nome verdadeiro. Gengis Khan é um título que significa líder universal. Aos 45 anos, ele ganhou esse título quando foi coroado imperador, dando início ao Império Mongol, em 1206. Líder universal? Então ele já tinha planos de conquistar o mundo. Gengis Khan foi um estrategista brilhante. Com hábeis arqueiros montados, ultrapassou a muralha da China. Os reinos conquistados continuavam como eram, mas pagavam impostos aos mongóis. Cediam soldados para os exércitos do Khan e um casamento era arranjado para unir os reinos. Assim, Gengis Khan continuou expandindo seus territórios, controlando quase 20 milhões de quilômetros quadrados. Mas então ele saía por aí, conquistando tudo e deixava o império dele abandonado? O Império Mongol não tinha uma capital fixa. Como os mongóis eram nômades, a capital era onde Gengis Khan estava. Ele gostava de ficar na muvuca mesmo, não trancado no palácio. Gengis foi um líder militar, não um líder político. Ele se orgulhava de viver entre seus guerreiros. O Império Mongol era governado por um código de leis criado por Gengis, chamado Yasa, e incentivou a alfabetização de todos. Por conta disso, muitas pessoas se uniram ao seu império voluntariamente. Mas e se era um império tão poderoso, como que só durou 150 anos? Após a morte de Gengis Khan, seus filhos e netos ampliaram ainda mais o império. Inclusive, governaram a China por quase um século, chamado Período Yuan. Aos poucos, o Império Mongol foi sendo dividido devido a conflitos de poder entre os sucessores. Muitas revoltas, a derrubada da dinastia Yuan e até a peste negra foram alguns dos motivos do fim do Império Mongol. Império curto, porém intenso. Tuti! Ué, mais uma ovelha? Desculpa, Tuti. Não percebi que você estava tão concentrado. Ah, tudo bem.
Eu estava estudando as táticas de organização militar de Gengis Khan. Ele vencia batalhas mesmo quando estava em desvantagem numérica. Suas táticas foram copiadas por muitos generais. Como era essa organização militar? Era baseada no sistema decimal. Olha só, cada unidade de 10 homens era comandada por um deles. 10 unidades eram comandadas por um líder. 10 líderes, com suas unidades, eram comandadas por um comandante. 10 comandantes obedeciam a um general e, acima dos generais, apenas Gengis Khan. Ah, entendi. Comandar 10 homens deve ser mais fácil que controlar um exército inteiro. Fez toda a diferença. Seu exército era organizado, disciplinado, temido e impiedoso. A habilidade na montaria, comandada apenas com os joelhos, a destreza no arco e flecha, aliada a uma vida dura nas estepes, tornavam os guerreiros mongóis implacáveis. Estima-se que seu exército causou a morte de 30 a 60 milhões de pessoas. Nossa, os mongóis eram muito violentos. Não gosto nem de pensar. Foi pelo terror causado nos inimigos que o Império Mongol conquistou tantos territórios de forma tão rápida. Nobres ou governantes não eram poupados. Populações inteiras foram assassinadas. A fama do Império Mongol fez com que muitos reinos se rendessem com medo de serem massacrados. Ai, eu já tô ficando nervoso. Tá com medinho do Gengis Khan. Os europeus também estavam nervosos com o avanço das tropas do Império Mongol. Eles estavam se preparando para o pior. Quando o atual Khan morreu, as tropas de todo o Império reagruparam para definir o novo Khan, deixando suas posições na Europa. A Europa se salvou por um triz. Uou! Imagina como o mundo seria diferente se o Império Mongol tivesse conquistado a Europa. Outro famoso fracasso marca o fim da expansão mongol no Oriente. A invasão das ilhas japonesas. Os mongóis avançavam mar adentro para conquistar os japoneses quando um tufão destruiu as embarcações, acabando com o ataque mongol. Os japoneses chamaram o tufão de kamikaze, vento divino. Kamikaze, o salvador dos japoneses. Ué, por que aqui tá tão escuro? O que essa cabra tá fazendo em cima da mesa? Ah, desculpa, Mona Lisa. Não pensei que você estivesse dormindo. Dormindo não. Estava descansando os olhos. Ah, fala a verdade, Mona Lisa. Você tá aqui quietinha no escuro com medo do Gengis Khan. Eu com medo? Claro que não, Rex. Gengis Khan aterrorizou a Europa muito antes de eu existir. Mas vocês sabiam que ele teve um papel importante para os mercadores estrangeiros na época? Muito antes de ele se tornar o grande Khan, ele já percebia a importância dos mercadores na disseminação de diferentes culturas. No período do Império Mongol, a Rota da Seda reviveu seus dias de glória e promoveu intenso intercâmbio cultural. Infelizmente, com a queda do Império Mongol, a Rota da Seda foi ao colapso, pois ninguém mais garantia a proteção dos mercadores. Nunca tinha pensado como é importante o papel dos mercadores para a troca de culturas. E muito! As novas descobertas são feitas a partir das invenções já conhecidas. Por isso que a troca de ideias é tão importante para o desenvolvimento cultural. Veja o sistema de correio express dos mongóis, por exemplo. Eles inventaram uma complexa rede de estações a cada 40 quilômetros, que servia para descanso, abrigo, comida e troca de cavalos para os mensageiros. As correspondências e produtos que levavam até 10 dias para chegar passaram a ser entregues em apenas 24 horas. Ah, tenho certeza que a criação dos Correios foi baseada nesse sistema. Viu só como funcionam as invenções? Com certeza teve alguma inspiração. Os mongóis da época do Império eram mais focados na estratégia militar, mas eles também apreciavam as artes visuais, embora gostassem mais de retratos de seus cavalos do que de pessoas. Eu entendo eles. É que nós do reino animal somos mais exuberantes mesmo. Rex! Que foi? É verdade. Pronta pra conhecer o famoso Gengis Khan? Ai, eu tô um pouco ansiosa. Já pensou se a gente acaba entrando no meio de uma guerra sangrenta? Eita, não tinha pensado nessa possibilidade. Vou chutar uma data qualquer aqui, salve-se quem puder. Ué, será que a gente tá no lugar certo? Aquele ali é o Gengis Khan? É ele sim. Olha, ele tá caçando com um falcão. Sabia que eles caçavam até lobos? Lobos?
Sério? Realmente não imaginava Gengis Khan nesse silêncio. Mas isso me deixa ainda mais nervosa. Parece que a qualquer momento vai surgir um exército. Eu sou um castigo de Deus. E se você não cometeu grandes pecados, Deus não teria enviado um castigo como eu. Se eu levar mais um susto de uma ovelha ou de uma cabra, vai ter churrasco hoje. Eu fiquei com mais medo do Gengis Khan do que de inofensivas ovelhas. Ha, ha, ha. Engraçadinha. Eu não fiquei com medo das ovelhas, mas elas me pegam desprevenido. Eu sei, Rex. Tô só brincando com você. Agora eu vou lá encarar a esfinge. Você é muito corajosa, Isadora, e muito esperta. Tenho certeza que vai conseguir. Até a próxima. Isadora, você aqui novamente? Percebo que ainda não tem noção do perigo de errar a minha pergunta. Eu sei. Mesmo assim, vale o risco. Olha como ela quer se mostrar corajosa. Melhor pra mim. Me responda. Como encarar desafios impossíveis? Hoje eu aprendi que é possível surpreender os outros e a nós mesmos com nossas ações, quando se tem um propósito verdadeiro. Veja o povo mongol, por exemplo. No princípio, não causava nenhuma ameaça para os outros povos, mas o seu propósito de alcançar uma vida melhor transformou sua história. Superação é a capacidade de ultrapassar os seus próprios limites. E você é muito safa. Hora de voltar pra casa, Isadora. E volte sempre que quiser para o Museu Passado da Hora. Estou ansiosa para te encontrar novamente.